Hello! Ai, chegamos, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero profundamente que sim. Hoje estamos aqui completamente improvisados na minha sala de jantar, porque está muito calor, para ficar no meu escritório estúdio. Então temos aí que treinar, né, a nossa resiliência, criatividade, não é mesmo? Então hoje eu vou convidar vocês para um cafezinho aqui na minha sala de jantar, ou uma água gelada, no caso. Já lavei uma louça, já aconteceu de um tudo, e aqui estamos para conversar hoje. Sobre o quê? Hoje vamos conversar sobre algo extremamente importante, e eu dei o spoiler no nosso grupo especial. A produção acabou de entrar, já vou falar. Quem quiser entrar aqui no nosso grupo de mensagens, protagonistas, spoilers e etc, nosso grupo VIP Diamante, acabei de inventar esse nome, produção. Diz aqui, eu quero que daí a produção vai falar com vocês, certo? Então lá fofoquei, adiantei. Você quer saber como ganhar dinheiro? Sim, vem pro grupo exclusivo. Entra no grupo exclusivo, Thiago. Vamos lá, digita aí, eu quero. Ganhar dinheiro, a gente pode trabalhar, se alinhar com o nosso propósito, criar, né, colocar na nossa cabeça crenças abundantes, tem várias formas. A gente tem que parar de se limitar, deixar de achar que não merece e ficar bloqueando a prosperidade na nossa vida. Olha só que coisa bonita. E isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é falar sobre o quê? Sobre as coisas que a gente gosta. Se permitir e usufruir das coisas que a gente gosta. Hoje, por exemplo, não deu aqui no meu cenário improvisado de 5 minutos, porque o ar-condicionado é prioridade. Gosto de flores. Minhas florzinhas iam ficar aqui para vocês curtirem elas. Mas é isso. Parabéns para vocês que curtiram florzinha por um segundo. Uma base extremamente importante e fundamental é a gente aprender a perceber do que gostamos, né? Eu nem sei porque não estamos todos falando de protagonismo já há muito tempo, por um motivo extremamente importante. Ele é tão básico para a gente conseguir viver a nossa vida, se realizar, ser feliz e ganhar dinheiro, inclusive, que foi a nossa primeira pergunta de hoje. E ninguém, quando eu vou perguntar para os alunos, né, para os mentorados, para as pessoas, tá, então vamos começar aqui, protagonismo, não é mesmo? Do que você gosta? O que você gosta de fazer? O que te motiva a viver? O que você busca? O que você gosta? O que te faz feliz? O que traz alegria para você? E isso hoje, Dona Aline já falou disso também na live dela, como ela encontra muitas pacientes que não sabem do que gostam. Não sabe. A pessoa fica olhando assim pra mim. O que você gosta de fazer? Se não é pra ninguém, assim, só pra você, o que você gosta de fazer? A pessoa fica... Cri, cri. Eu sustento o silêncio uns 5 segundos, só pra doer um pouquinho mais. Eu falo, gente, tem que saber. Vamos buscar, então, o que você gosta? Aí a gente começa a fazer perguntas de cobertura, né? O que você gostava quando era criança? Voltando para a infância, começamos a buscar, etc. As pessoas quase nunca sabem do que realmente elas gostam por elas mesmas. E não é gosta porque, eu queria uma companhia, daí se eu fizer isso a minha mãe vai querer sair comigo se eu for naquele lugar. Isso não vale, tá? A gente tá falando de protagonismo, do nosso umbiguinho aqui no caso, né? Então, apesar de eu ter uma família de muitos músicos, né, instrumentistas principalmente, antes mesmo de eu saber da existência desses parentes com a minha consciência, antes mesmo de eu aprender a falar, eu já cantava. E minha mãe achava isso esquisitíssimo. E isso sempre me trouxe alegria. Hoje eu tava aqui, sério, juro, há 10 minutos atrás, lavando louça, bem cansada, tá bem calor. E eu falei, o que eu vou fazer para entrar minimamente, né, um pouquinho mais simpática e agradável nessa live para vocês, apesar da terça-feira, 1º de outubro, estar assim, uau, daquele jeito.
eu botei uma música que eu gosto de cantar. E ela me trouxe de volta para mais perto do meu equilíbrio. Então, autoconhecimento, não é mesmo? Amor próprio, autocuidado, precisamos ter. Só que não é sempre inventar a roda. Quando a gente não está 100%, a gente já tem que saber previamente o que nos faz bem. Né? Eu sei que eu me embanando aqui com essas coisas, o filtro que eu gosto, eu falei, eu não vou usar meu filtro na live, que eu aperto aqui para ver as perguntas de vocês. Começa a aparecer frase, começa a fazer um caos. E eu falei, não, eu queria hoje fazer live lavando louça com vocês. Mas eu falei, não, vou dar uma arrumadinha, vou passar um delineadorzinho. Eu gosto de aparecer assim. Então, né, soltei meu cabelo, que tava pra cima. Então, isso são coisas que eu gosto, que me fazem bem. É assim que eu gosto. E sim, se é uma conversa importante, uma coisa que eu me propus a fazer e que vocês se propuseram também a estar aqui comigo nesse momento, eu quero fazer isso de uma forma agradável, que seja o melhor possível nesse momento para nós. Então falei, queria voltar lá para minha parede bonita, cheia de quadros. Falei, hoje eu estou com calor, eu não vou para lá. Entende que parece que eu estou falando coisas do dia a dia, mas são pequenas decisões que mudam completamente o nosso dia a dia. Certo? Lavar a louça, eu gosto? Não, agora tá com a pia bonita ali? Pô, eu gosto. Então, a gente vai fazer essas coisas de uma forma um pouquinho mais suave, de uma forma mais leve. E quando a gente precisa se reequilibrar, lançar mão das coisas que a gente gosta. E isso não é só pra gente sair do buraco às vezes, né? Regular o cansaço ou o que quer que seja, mas também porque a vida não é só pagar boletos e sofrer, pra gente também construir coisas boas, né? Demorei um tempão para desbloquear aqui essas lives, não é mesmo? Mas eu gosto de conversar sobre esses assuntos, de autoconhecimento, de amor próprio, de espiritualidade. Falei, gente, tá aqui na minha mão. Demorou um tempo para eu me sentir minimamente confortável de começar a compartilhar esses pensamentos com vocês, de querer abrir esses tópicos para a conversa. Mas é uma coisa que eu gosto. Então, venci aqueles medos, botei um pouco de lado, pelo menos, né? Não precisamos, assim, ser tão ousados e achar que tudo se resolveu. Mas hoje estamos aqui, está acontecendo. Certo? E vocês estão aqui comigo. Então, isso é ótimo. Tá? Então, saber o que a gente gosta. E esse é o ponto 1, que já estamos perdidos nesse, mas seguimos aí a cada dia plantando essas sementes. A gente tem que depois fazer o quê? Fazer essas coisas. Se comprometer com elas. Então, o dia fica muito mais fácil e agradável se você chegar e falar, eu gosto muito, hoje tudo vai parar 5 minutos, porque eu quero tomar meu cafezinho, porque eu quero, sair, hoje eu vou celebrar com a minha amiga, vou chamar ela pra gente tomar um suco juntas na esquina, porque o mundo não vai parar, gente. Se a gente falar, eu só vou descansar e fazer as coisas que eu gosto quando a pia estiver arrumada, a louça limpa, minha casa arrumada, minhas contas todas pagas e o trabalho terminado. Isso não vai acontecer nunca. A não ser que você seja uma pessoa muito desocupada, que eu não recomendo. Vai achar uma coisinha para você fazer que é fácil. Um voluntariado, um estudo, um livro para ler. Gente, tanta coisa boa para fazer nessa vida. A gente precisa organizar o nosso tempo protagonista para falar assim, agora é um momento para mim, para eu fazer uma coisa que eu gosto. E isso não é egoísmo, isso é simplesmente a gente conseguir se nutrir para continuar. Assim como a minha florzinha, que agora eu vou ficar mostrando ela. Sem água ela não vai sobreviver. Como é que vocês acham que vocês vão viver sem nutrição? E nutrição não é só comida. É espiritualidade, é autocuidado, é amor próprio. Certo? Tudo isso acontece junto. Na mínima escolha matinal. Você fala, vou ficar sem comer ou vou tomar um cafezinho da manhã para eu poder começar bem o dia com energia para fazer as minhas atividades.
Viu como é fácil? Como é pequenininho? Eu vou... Ai, tô com vergonha de chamar minhas amigas pra sair, tá todo mundo tão ocupado, estamos na correria, não vou incomodá-las. Tá, e daí vai ficar todo mundo estressado pra sempre, sem um minutinho de amizade. Uma meia hora, um almocinho que seja, a gente almoça todos os dias. Somos privilegiados e almoçamos todos os dias. Por que não marcar com alguém que a gente gosta para ter um almoço diferente, né? E assim a gente vai se alimentando de quê? Das coisas que a gente gosta, das coisas que nos nutrem. E a gente não pode ter nenhuma culpa nisso. A nossa melhor versão é sim o que de melhor podemos oferecer ao mundo e às pessoas que amamos. Então sim, agora eu vou na academia. Então um dia ou outro pode até ter reclamação. Nossa, eu lembro, contar um caos. Eu estou cheia de historinhas, né? Eu entrei no coral da Federal para aprender a cantar, né? Finalmente. E eu, gente, era apaixonada, ainda sou apaixonada por aquele lugar, pelos meus amigos, pelo meu maestro. Então eu ficava muito tempo lá, estudava muito, ficava lá esperando as aulas, participava dos ensaios, marcava com repetição com a pianista. Eu meio morava lá, né? Sempre que eu podia, eu estava lá. E aí meus pais, no início, ficavam muito chateados com aquilo, porque daí aquilo tinha reduzido muito o meu tempo em casa. Eu que já sempre fui meio da rua mesmo, já tinha pouco tempo em casa, reduzimos mais ainda. Então, vira e mexe, eu escutava eles falando que qualquer dia eu ia chegar lá naquele coral e meu conjunto de quarto ia estar lá, minha cama, guarda-roupa, porque eu morava lá. Aí, no início, eu me chateava, sabe? Porque eu achava, ai, tá me enchendo o saco, porque isso faz tempo, né, gente? Faz tempo. Eu era adolescente. E aí, o que acontecia com o tempo? Eles foram vendo que eu gostava daquele lugar, que aquilo me fazia bem, que eu tinha boas companhias, que eu aprendia coisas importantes, os concertos aconteciam e as pessoas podiam ir assistir o resultado de tanto estudo, né? E encontros, e ensaios e tudo mais. E com o tempo eles começaram até, se eu ficasse em casa assim, falou, tá na hora de ir pro coral, não? E eu também passei a não ligar quando eles reclamavam, assim, que eu estava muito tempo fazendo aquilo. Porque eu sabia que aquilo era bom para mim. Então, calmamente, eu os comunicava, falava, mãe, pai, isso aqui é importante para mim. Eu gosto daqui, eu estudo aqui, eu trabalho com isso, é importante que eu me aprimore. E assim as coisas vão se harmonizando. Então, o que eu tô querendo falar aqui hoje com vocês? Eu quero saber do que vocês gostam de verdade, o que nutre vocês. Porque é assim que a gente sai do estresse, que a gente sai do modo correria tão doentio que nos faz tão mal. É assim que a gente sai da ansiedade, que vai nos levar a tantos problemas. É assim, nutrindo a nossa alma e as nossas preferências, dando prioridade para a nossa vida. Isso é uma coisa básica, né? O óbvio que precisa ser dito. A sua vida é sua vida, para você desfrutar, para você construir. Não é para realizar os sonhos dos outros. A sua vida é sua. A gente tem sim as nossas responsabilidades. Nunca vou pregar aqui uma irresponsabilidade. Mas junto com as coisas que precisamos fazer, as coisas que queremos, os nossos sonhos também precisam de energia, dedicação e do nosso tempo. Senão eles nunca vão acontecer. E isso é bem frustrante, né? Isso acaba machucando muito. A gente vive no modo correria e aí esquece da gente e para de viver. E aí muitos problemas se desenrolam. Doenças físicas, desequilíbrios mentais, hormonais e de toda a ordem. Como a gente vai ficar alegre se a gente não consegue nutrir o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito minimamente? É uma florzinha sem água. Vai murchar e morrer. Então, como? Aí vem o desafio, né? Então, tarefa número 1 do dia.
estado prof, do que gostamos. Descubra de verdade o que você gosta. O que quando você faz te traz um sorrisinho automático. Uau! 2. Incluir isso na sua rotina. Pílulas. Ou todos os dias, ou se for uma coisa, né, que exija mais tempo e preparação, uma vez por semana, aí é contigo. É tipo remédio, assim, sabe? Tem uns que a gente toma, que é de 24 horas, tem um que faz efeito por 8 horas. O seu remédio protagonista, o que você gosta, dura quanto tempo? Né? Eu, por exemplo, música eu tenho que ouvir todo dia. Se for um baile bem delícia, que eu dancei muito, 1, 2 semanas eu tô tranquila, feliz com aquilo. Aquela alegria de dançar ainda reverbera em mim, tá? Isso aí, produção, obrigada. Tarefa 1, descobrir do que gostamos. Tarefa 2, realizar essas tarefas. E tarefa 3, realizá-las com constância e sem culpa. Porque a gente às vezes se permite fazer alguma coisa e daí sofre. Porque o outro reclamou, porque eu devia estar fazendo isso. Não devia nada, devia cuidar de você de vez em quando. Equilibrar tudo é extremamente importante. Entende? Então, a gente tem que saber, olhar aqui para nós, pro lado de dentro, descobrir o que a gente gosta, dar atenção e energia para isso, fazer isso e ver de quanto em quanto tempo a gente precisa de novo desse remédio. Não é mesmo? Hoje eu fiquei pensando em várias músicas que poderiam ajudar a gente nesse caminho, não é mesmo? Afinal, essa é a minha ferramenta. Apesar de hoje eu ter trazido pérolas de Augusto Cury hoje, porque estamos estressados esse ano. Então, encontre o equilíbrio, controlando o estresse. Como a gente controla o estresse? Com atitudes protagonistas, meus bens. Olha só. Que bom isso aqui. Olha só. Uma das minhas súplicas à educação mundial é que professores, psicopedagogos e psicólogos conheçam a última fronteira da ciência. O processo de construção de pensamentos e as armadilhas que ele contém. Se não é tudo que eu estava falando até agora, não é mesmo? Então tá, vamos explicar o outro lado dessa moeda. Por que temos tanta dificuldade em saber do que a gente gosta e realizar isso? Porque existe tudo aí à nossa volta contra isso, né? A gente sempre foi ensinado a cuidar dos outros, a olhar as prioridades da sociedade, tudo primeiro e a gente por último, né? Mas as coisas não funcionam assim, né? Se a gente for pensar, todos nós somos um organismo, certo? A resultante, planeta Terra, sei lá, é um organismo. Nós seríamos quem nessa história? As células. Biológicas estamos hoje. Se as células vão mal, o que acontece com a soma de todas as células, que é o organismo? Isso também está fadado ao fracasso e à falência, certo? Então, o pequenininho é importante. Então, como a gente constrói um pensamento protagonista dentro de nós? A gente pode ver como é difícil no início, né? Por isso estamos aqui, plantando essas sementes. Fala, não, eu vou fazer isso porque eu gosto. Eu vou comprar porque eu gosto. Daí vem outra pessoa e fala, mas não ficou bem em você. Daí a gente faz o quê? Desiste. E aí, o pensamento do outro, a percepção do outro, a opinião do outro ficou maior do que a nossa sobre algo da nossa vida. E é isso que está errado. Se eu gostei, achei massa, tá confortável, não importa a opinião da outra pessoa. Por que eu vou ouvir mais a ela e não a mim? Eu quero aquilo, é pra mim. Assim é o mesmo pra gente aprender sobre o outro. Cuidado com as opiniões que vocês dão. Não vamos queimar o outro, né? É legal a gente devolver uma pergunta. Fala, o que você achou disso? Falei, parece confortável. Olha, eu não falando nada, né? Parece confortável. Você gostou? Devolve. Ajude o outro também a ser protagonista da vida dele,
Não vai falar, ai, ficou ruim, hein? Né? Às vezes é só a sua opinião. E nem sempre a nossa opinião, principalmente sobre a vida dos outros, é importante. A gente pode guardá-la para alguns momentos muito pontuais, né? E no resto do tempo, exercitar o nosso protagonismo, falar, tô tão em dúvida sobre isso, mas hoje eu vou exercitar o meu gosto, o que vai me fazer feliz, e não perguntar nada para ninguém. Certo? Eu lembro que uma vez eu comprei um óculos, acho que até o óculos que eu uso agora, e ele é grande assim, né? E alguém falou, nossa, mas por que você comprou esse óculos tão grande? Eu falei, olha, porque eu gostei, e 2, ele é tão prático, porque eu consigo enxergar tudo, sabe? Aqui embaixo, não precisa abaixar a cabeça para enxergar com ele, né? Então eu curti. E eu vi que a pessoa não tinha gostado, tinha achado esquisito pelo menos, né? E daí eu falei qual foi o motivo. Daí a pessoa falou, ok. E assim ficamos, né? Acho que passou umas 2 semanas, a pessoa voltou pra mim com esse mesmo assunto e falou, nossa, eu tinha achado estranho o óculos, mas não é que ficou legal mesmo? Então as coisas vão mudando e a gente vai sustentando essas nossas escolhas, o que nos faz bem. E isso, gente, parece bobo, mas é tão fundamental pra gente mudar o nosso jeito de pensar. Da próxima vez vai ser muito mais fácil sustentar um desejo nosso, fazer um passeio que se quer fazer, alimentar um sonho que sempre se teve e nunca tirou da gaveta, porque você se sentia muito inseguro para dar atenção para ele, porque você se sentia muito pequeno para dar valor àquilo. Você ficava se perguntando, o que o mundo vai querer com esse meu sonho? Mas e você que sonha esse sonho? Será que não tem grande importância nesse processo? Então essas pequeniníssimas atitudes fazem diferença na nossa autoestima, no nosso amor próprio, trazem grandes mudanças, pouco a pouco, escolha a escolha. Por isso é tão importante a gente saber do que a gente gosta, a gente se dedicar a realizar as coisas que a gente gosta. E, por último, sustentar isso, né? Fazer com alegria, sem culpa. E sem querer também obrigar os outros a fazer essas coisas com a gente. É sobre o nosso caminho, sobre as nossas escolhas. Exercitar o nosso poder de escolha, de alegria, de nutrir o que é importante para nós. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta vocês têm hoje? Enquanto vocês pensam em alguma coisa, eu sempre lembro dessa música. Eu acho que ela é uma música legal para a gente começar esses caminhos protagonistas, que é sobre querer e começar esse caminho de se encontrar. E ela chama Preciso Me Encontrar. Já cantei ela aqui uma vez, mas acho que hoje ela cabe bem, né? Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir. Preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. E se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Quando eu me encontrar, quando eu me encontrar, quando eu me encontrar. E daí quando a gente se encontra, bebês, a vida fica tão mais agradável, a gente consegue ser a mudança que a gente quer no mundo. Gente feliz não incomoda, gente feliz prospera, gente feliz tira os sonhos da gaveta, vira gente gentil, simpática. É um caminho sem volta.
Fica mais fácil a gente se cuidar dos nossos, sabe? Com amor, com dedicação. Aí sim, tudo aquilo que fica pesado fica um tanto quanto mais leve. Por quê? Porque nós estamos nutridos e fortes para sim cuidar das responsabilidades, fáceis ou difíceis, leves ou pesadas, transformá-las em aspectos mais leves. Enquanto eu ando aqui no meu caminho protagonista, que ainda tem, né, muitos quilômetros pela frente, gente, como eu fazia essa coisa de lavar a louça muito mal-humorada. Hoje já é bem mais fácil. Eu ligo uma música, eu canto, eu lembro do resultado, que é gostar das minhas coisas organizadas, e as coisas vão fluindo de uma forma mais leve. Ao invés de fazer, porque eu preciso, né? Pra quê? Não há necessidade disso. E isso é bom pra nós. Então sempre lembrem disso. Esse é o recadinho de hoje. Descobrir do que vocês gostam, se dedicar um pouco mais a isso e fazer sem culpa e sem medo. Porque se o sonho está dentro de você, ele é um sonho para ser vivido. Se o desejo está aí dentro de você, ele é um desejo que você pode realizar, é uma coisa que você pode concretizar. Mas a gente precisa o quê? Ser a pessoa que banca aquele sonho realizado. Ui. Já estamos em outubro, né? Vai ter gente que vai começar a se preocupar muito com o shape do verão, mas só quer comer bolo. Não é assim, né, gente? Não é assim. Tem que dar uma malhadinha. Não é milagre, é trabalho. E é um trabalho gostoso. Muito bem, aqui ó. Prof. Aline já disse o básico também de tudo isso. Respira. Querem respirar? Chamem ela. Aula de yoga e essas coisas e feridas emocionais, ela tá lá tratando disso de uma maneira impecável. Né? Vou aproveitar e fazer mais um merchan. Vocês têm que ter um caderno para escrever essas coisas que vocês pensam. Deixar o sonho na cabeça só, a gente esquece, a correria toma conta e daí as coisas passam. Então respirem, pratiquem uma yoga, tenham um caderno. É que eu tô aqui olhando os cadernos de Carol para o Dia dos Professores, mas eu tenho um caderno que ela fez para mim com Permita-se se transformar, que é onde eu escrevo os meus insights, os meus sonhos, para que eu possa lembrar deles, para que eu não me esqueça. E de tempos em tempos eu vou lá olhar o que eu busco e eu vou energizar aquilo e trazer de novo essas prioridades, para que a correria não me engula, não engula os meus sonhos, não engula o meu horário de ir para a academia, que eu ainda estou pagando 3 vezes e só conseguindo ir 2, na maioria das semanas. É um processo. Estou impecável? Não estou impecável, mas minha rotina é muito fluida, às vezes, e aí a coisa fica louca. Então o que? Eu preciso me organizar melhor, priorizar mais, mudar o horário, enfim, fazer meu rebolado para fazer o negócio acontecer. Porque isso é importante. Cuidar do corpinho da gente é importante. Achar que a gente tem que nutrir só o mental? Quem que sustenta esse mental, Senhor? É o corpinho, é o que a gente come, é a água que a gente toma. Hidratadas, pensamos melhor. Tudo isso é uma cadeia de atitudes extremamente protagonistas que mudam a nossa vida. A gente foi sempre ensinada a só cuidar do outro, a só olhar por outro, a deixar todo mundo confortável, em detrimento do que a gente sente, pensa, acredita ou sonha. E esse é o caminho do fracasso. Esse é o caminho do sofrimento. Autoabandono traz muito prejuízo. E aí você vai virar aquela pessoa reclamona, que tá triste, e vai querer botar a culpa nos outros. Isso mesmo, aguinha, que delícia. Vamos lá, ainda mais nesse calor. Tragam isso para a rotina de vocês. É uma escolha. Sabe quando a pessoa chama uma coisa assim que não é nada obrigatório? Tipo, cuidar dos filhos, muito obrigatório. Fazer isso sorrindo, dar o exemplo, fazer com amor. A gente tem que estar descansado para paternar e maternar. Não tem essa. Pô, chegou cansado do trabalho, destruído, pronto, tá todo mundo em casa. Agora é isso. Vou sobreviver e dormir. Não, cara, tem toda uma vida familiar para nutrir. E a gente tem que estar bem para fazer isso. Ou o contrário também. Não adianta se acabar um dia, todos os dias, em vícios e tal, e dormir tarde, e perder muito tempo
fazendo coisas que estão longe do seu objetivo e querer acordar cedo no outro dia disposto para correr 6:30 da manhã. Não vai acontecer. A gente tem que descansar para conseguir fazer as coisas. Veja como a nossa sociedade tem uns pensamentos estranhos. A gente nunca pode descansar. Esse não é o critério básico? Agora, como é que a gente faz qualquer coisa boa sem descansar? Nem de bom humor a gente consegue ficar. Quiçá construir uma coisa nova, abrir um novo negócio, cuidar bem da família. Não tem jeito, gente. O que foi, Mai? Da água ou de outra coisa? Compartilha aí com a gente. E não é puxão de orelha, é lembrete, sabe? Se essas coisas fossem óbvias e fáceis e todo mundo tivesse comprometido com o seu próprio autocuidado, a gente não precisaria de tantos perfis, e não é só esse, levantando essas bandeiras e plantando essas sementes. A gente realmente foi criado para outra coisa, para servir aos outros e não ter necessidade nenhuma, e achar bom fazer tudo pelos outros. E resolver tudo sozinho e não precisar da ajuda de ninguém e só querer comer vegetais e ser um ser de luz. Não é assim, cara, né? Autocuidado, ótimo. Então, quantos perfis, só entre eu e minhas amigas, os perfis aqui que patrocinam o autocuidado e o amor próprio e o autoconhecimento são inúmeros, né? A gente tem o nosso trabalho, a gente quer oferecer o nosso melhor. Então, como a gente pode oferecer o nosso melhor? Realmente, se cuidando de uma maneira coerente, né? Quando eu falo da água, por que a minha bandeira de autocuidado é principalmente a água? Poxa, eu sou cantora, eu sou professora. Se eu querer, hoje eu recepcionei 2 funcionários novos no meu trabalho, ou seja, fui contar tudo para eles. Se eu ficar nervosa, não tomar água e querer usar a minha voz o dia inteiro sem tomar água, eu vou estragar a minha voz. Então, esse é o meu básico, o básico do básico do básico. Agora, qual é o básico da professora? Né? Professoras são muito próximas de mães, né? E a gente aprende o quê? Se a professora faz tudo por nós e está abandonada, as crianças vão aprender a se abandonar um pouco também. Se a professora tá lá maravilhosa, fala, eu não vou gritar com vocês, vou esperar acabar essa bagunça, bem plena, assim. Não é a hora que a turma fica quietinha. É aquele posicionamento. Você sustenta. Fala, isso aqui que eu tô falando é importante. Pode não ser pra você, pode ser só pra mim, mas é importante. Vamos fazer assim, né? Então, servir é muito legal, mas a gente tem que estar bem e nutrido e bem alimentado e bem hidratado e bem feliz para servir. Senão vira escravidão, sabe? Não fazemos fotossíntese, não somos plantas maravilhosas, precisamos comer, precisamos de roupas, hoje precisamos de ar-condicionado nesse calor. Então, lembrar do pequeno, gente. É fundamental e faz toda a diferença. Então, o meu combustível é a água. Por quê? Porque eu uso muito da voz e quero preservá-la. Sem ela, meu Deus. Baile que eu fiz no passado e que fiquei rouca depois, sabe? Daí você fica uns 3 dias sem poder falar. Gente, é um inferno na terra pra mim. Sofro calada literalmente. Eu sem poder me comunicar, gente, ninguém me aguenta, nem eu, certo? Então, convém a gente se cuidar bem, né? Então, seremos mais plenos, vamos defender o nosso autocuidado, vamos descobrir do que gostamos e vamos fazer isso sem culpa e sem qualquer outra restrição. A gente tem uma vida que é nossa e ela é feita assim pra gente desfrutar dela. E não o contrário, para que os outros desfrutem de nós e das nossas capacidades e potencialidades. Meu Deus do céu. Não, né?
Então acho que é esse o recado de hoje, tá dado. Eu tô vendo aqui a hora, eu preciso ir pro meu voluntariado, que terça-feira é dia de trabalhar aqui em outros lugares também. E apesar de parecer que é muita coisa, isso é na terça-feira. Na quarta-feira eu sempre descanso. Porque esse é um equilíbrio necessário para que eu possa continuar fazendo as minhas atividades. A gente sempre precisa de equilíbrio. Então, terça-feira, estamos aí. Para os outros, para nós, porque tudo isso aqui que eu falo é para mim também. É uma tarefa que eu preciso reforçar e lembrar para mim o tempo todo. Eu só aproveito para compartilhar com vocês, para quem sabe vocês também me ajudarem sempre a caminhar para frente. Como ajudam muito, é um fato. Gratidão infinita para vocês sobre isso. Para quem dedica o tempo e a atenção para me escutar e devanear aqui comigo e filosofar. Isso mesmo, digita eu quero para entrar no grupo VIP Diamante do WhatsApp. Lá às vezes eu dou spoiler, hoje eu dei o tema da live. Esses dias eu compartilhei uma playlist muito legal que a gente tem para dar esse up na vida, sabe? Fala, preciso aqui, me conectar, não sei aonde vou me agarrar, hoje tô abandonada. A playlist protagonista é sensacional, tá lá no grupo do WhatsApp. Digita aqui, eu quero, que a Dani vai colocar vocês lá. Eu juro que eu não fico colocando muitas coisas. É um grupo tranquilo e light. Com só coisa boa. Puro creme do milho pra vocês. Musiquinhas também, enfim. Essas coisas todas deliciosas que a gente precisa compartilhar. Certo? Então, por hoje é só, amiguinhos. Vejo vocês no grupo do WhatsApp. Ou no máximo na terça-feira que vem. A gente vai conversando por aqui. E para lembrar, para quem entrou por último, já sabe. Digita eu quero para entrar no grupo VIP da Diamante do WhatsApp. E tarefas de hoje protagonistas. Descubram do que vocês gostam, o que alimenta a alma de vocês. 2, exercitem essas atividades. E 3, façam isso sem qualquer culpa ou restrição. Porque esse é um direito de vocês. Só parece estranho no começo, porque não estamos acostumados. Mas depois que a gente começa, fica uma delícia. Uma delícia. E isso é o melhor disparado. O que a gente pode oferecer para a nossa família, para os nossos amados, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos alunos e para quem quer que seja. Certo? Então, um beijo. Partiu Ágape, isso mesmo. Vamos tomar 438 banhos frescos nesses dias quentes. Um chazinho gelado. Uma aguinha gelada. Ligar o ar-condicionado. E bora. E me chamem, assim, fala, olha, hoje eu quero fazer uma coisa protagonista, quero sair, tomar um drink. Me liga que eu vou. Pode me chamar que eu tô precisando, aberta a isso. Esperando ansiosamente por esses momentos. Tá bom, minhas queridas e queridos? Um beijo, até terça que vem. Muito obrigada pela audiência e uma ótima semana para vocês. Exercitem e bora pro grupo do WhatsApp receber mais fofoquinhas protagonistas excepcionais. Beijo!